Olá, pessoal! Eu sou Juliana Nóbrega, coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia. E hoje estamos aqui com a professora Denise Guedes, do curso de Bacharelado em Serviço Social. Vamos falar um pouquinho sobre o TCC e como participar da sala interagindo direito. Vamos lá? Vamos sim, Juliana. Hoje nós vamos navegar, então, na sala de trabalho de conclusão de curso. Vamos lá? Para todos os cursos, a sala é padrão, a apresentação da sala é padrão. Então, vocês, no curso de vocês, respectivos cursos, a única coisa que diferencia mesmo nessa sala é a cor, né? Aqui nós pegamos como exemplo a sala de serviço social e a apresentação da sala em geral é assim. Do lado esquerdo, o nome do coordenador, logo abaixo o professor responsável pela sala. Aqui são a lista de participantes, a lista dos alunos que participam dessa sala. Quando vocês mandam mensagem para os professores, para o professor da sala, aqui nesse balãozinho, perto do nome da professora, a mensagem aparece logo abaixo. Aí o professor vem aqui no balãozinho também, lê a sua mensagem e responde a sua mensagem. Na parte central da sala, você vai encontrar muitos documentos, muitos links, né? Então, são documentos, são informações, são fóruns, as entregas do trabalho, isso tudo nós vamos explicar hoje aqui, eu e a professora Juliana. Vamos iniciar, então, abrindo o link Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. Vale lembrar que todos os links vocês devem abrir, todos eles, não deixe de abrir nenhum, leiam todos, salve em seu computador e pode inclusive imprimir. Você pode fazer uma apostila de todos os documentos da sala. Então aqui nós estamos vendo o primeiro documento. Está bem detalhado o que é o TCC, os objetivos, então a apresentação do que seja o trabalho de conclusão de curso, os objetivos do trabalho de conclusão de curso, o que são linhas de pesquisa. A professora Juliana vai detalhar melhor a explicação sobre linhas de pesquisa. Você vai ver exemplos também na sala. Na sua sala também você vai encontrar detalhes sobre linha de pesquisa, o projeto, a metodologia e procedimentos. Estou passando rapidamente apenas para você visualizar alguns tópicos desse documento. Então, aqui a preparação, a montagem de um TCC. Tem variações, pode ser um artigo científico, por exemplo. Isso vai variar de curso a curso. Então, detalhes de como são feitas as citações. Todos os detalhes, minuciosamente, você vai encontrar nesse documento. Voltando para a sala de aula. Você tem o guia do aluno. Esse guia você já deve ter encontrado em outras salas do seu curso. Todas as salas têm o guia do aluno, que também traz informações importantes para você, que você não deve deixar de ler. Tudo sobre como você acessar o AVA, como a gente chama, a sigla AVA ou AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, como navegar, o que são, você conhece um pouco dos nossos setores da Unimes, o que é o Grupo de Apoio Pedagógico, Grupo de Tecnologia, o GTEC, GDM, GECOM. Você vai conhecer um pouco da universidade onde você estuda. Você encontrará também a agenda pedagógica. Isso é um documento também muito importante. Você acompanhar a agenda pedagógica do seu curso, onde vai estar escrito, cada entrega, a data que você tem que apresentar, a data limite, desde o início até o prazo máximo que você tem que postar na sala de aula. Logo mais você vai ver a apresentação, como que você faz essa postagem com a professora Juliana. E documentos outros, como a portaria de avaliação do curso. Você vai encontrar alguns fóruns. Aqui, por exemplo, nós temos o Fórum de Boas-Vindas. Então, tem algumas informações, você participa desse fórum. Não deixe de participar, mesmo quando o fórum não está sendo avaliado, no sentido de você receber nota para ele, Então, a gente chama de fórum não avaliativo. Entre sempre no quadro de avisos, nesse fórum. Geralmente, esse fórum, do quadro de avisos, são postados recados, mensagens pelos professores no decorrer do semestre.
e os alunos também vão participando, como o exemplo aqui desse fórum nessa sala. No próximo tópico, a partir desse momento, né, da linha de pesquisa, formação de grupo, escolha de temas, vou passar para a professora Juliana, ela vai explicar para vocês. Então, dando continuidade à fala da professora Denise, na verdade, primeiro a gente tem que conhecer toda essa parte teórica do que é um TCC, o que é uma linha de pesquisa, como fazer um projeto, como citar, como fazer uma citação dentro do texto. E aqui, efetivamente, é quando acontecem essas escolhas, a linha de pesquisa, quando elas se apresentam. Então, num determinado momento da sala, lembrando mais uma vez que cada curso tem sua especificidade, então, de repente, a linha de pesquisa pode estar na primeira coluna, no primeiro tópico, no segundo tópico, alguns cursos podem ter 2 linhas de pesquisa, 3 ou uma linha de pesquisa, então, dependendo do curso, tem sua especificidade. Aqui, no caso, nós estamos na sala do curso de serviço social, e aí a gente abrindo aqui o link da linha de pesquisa, vai mostrar as 3 linhas de pesquisas, né? Na verdade, é um foco dentro do curso como um todo, um foco de pesquisa, uma linha em que, dentro daquele tema, a gente vai poder escolher o trabalho. No caso aqui da sala, são 3 linhas de pesquisa, o aluno vai poder escolher qual linha que ele mais tem vontade de pesquisar, de verificar mais, conhecer mais sobre o tema, e aqui a professora já aponta um pouco para começar a fazer o projeto, que também tem o passo a passo lá no regulamento do TCC. Então, a partir do momento que eu tenho escolhida a linha de pesquisa, aí sim eu posso pensar num título, numa questão problema, no objetivo, porque primeiro eu tenho que saber qual é o foco. Dentro do curso, né, no meu caso, nós somos do curso de licenciatura em filosofia, existem uma demanda muito grande de temas. Então, qual tema que a gente vai escolher? Bom, depende da linha de pesquisa. Lembrando também que dentro das linhas de pesquisa a gente pode ter vários temas. No entanto, eu não posso fugir dessa linha de pesquisa. E aí o professor da sala vai avaliar se o tema que você escolheu ou mesmo o título que você escolheu está de acordo ou não com a linha de pesquisa. Após isso, vem um fórum de formação de grupos e escolha de temas, né? Normalmente, as salas de TCC terão esse fórum de formação de grupos. O TCC da Unimes Virtual, ele é necessariamente realizado em grupo, né? Existe uma demanda muito grande de pessoas que perguntam: nossa, eu não posso fazer individual porque o curso é à distância. Mas o fato do curso ser à distância, hoje com tantas tecnologias que nós temos e mesmo as ferramentas dentro do Moodle, ele não inviabiliza um trabalho em grupo. E, na verdade, ao formar educadores, nós temos que pensar nessa possibilidade também dos trabalhos em grupos, porque o tempo todo estaremos trabalhando em grupo, né? Então, o TCC ele é realizado em grupo. Essa organização do grupo ela se dá de diferentes maneiras, dependendo do curso. De uma forma geral, muitas vezes vai ter um fórum para formar esses grupos, e num primeiro momento os alunos até podem formar o grupo que eles querem, e num segundo momento, aqueles alunos que não estiverem agrupados, o coordenador ou o professor da sala que vai fazer esse agrupamento. Isso em algumas salas. Outros cursos, o próprio professor já faz o agrupamento logo no começo. Então, é mais uma coisa que você tem que ver a especificidade do seu curso, né? Como que o professor responsável da orientação, ele vai fazer essa separação. No caso aqui da sala que nós estamos vendo, foi aberto um fórum com as linhas de pesquisa e os alunos vão participando, falando: olha, eu quero tal grupo, tal linha de pesquisa, tal tema, e aí nessa conversa eles conseguem formar o grupo, né? Então, olha, meu grupo seria esse, e vai avisando. Uma vez formados os grupos, o professor da sala ele vai depois publicar todos os grupos que foram finalizados, seja num documento na própria sala, seja no próprio fórum de formação de grupos. Depois que esses grupos já estão formados, já está organizado dentro da sala, aí sim que a gente pode começar a pensar em fazer o trabalho. Afinal, a gente já conseguiu formar esses grupos, né? Dentro aqui da sala, nós podemos ver também algumas dicas, né? Então, por exemplo, as regras da ABNT. É fundamental que nós façamos o trabalho de acordo com determinadas regras que são do trabalho acadêmico. Não é necessariamente que algum professor pediu, mas regras do trabalho acadêmico que são necessárias para ser aprovado esse trabalho. Então, para isso, retornar talvez nas aulas de metodologia da pesquisa, fazer algumas pesquisas de como é que eu faço citação. Uma outra coisa bastante falada no TCC, que a gente vai retomar agora no final dessa aula, é a questão do plágio, né? O que é plágio? O que pode ser considerado plágio? Como é que eu faço para não ser considerado plágio? Então, isso também é fundamental que a gente saiba, para que o trabalho tenha um bom andamento. Aqui no caso também, a maioria das salas de TCC vai ter algum link de acesso à biblioteca, seja uma biblioteca de domínio público, seja a biblioteca Pearson, que é com a instituição.
tá? Então vai ser sempre algum link para a gente ter acesso a esses livros, essas obras, para que possa ter uma fundamentação teórica no trabalho, o que é fundamental. Aqui, no caso, na sala da professora, ela coloca também algumas orientações da CAPES. Então, essa parte aqui tem algumas questões que ficam bem livres para o professor da sala acrescentar, né, informações que sejam pertinentes ao trabalho. Por exemplo, se o trabalho de conclusão de curso, como no caso de filosofia, é um artigo científico, eu posso colocar um link falando como é que é um artigo científico, onde eu posso encontrar artigos científicos. Então, são informações pertinentes para a elaboração do trabalho. Então, uma vez vista a linha de pesquisa, formados grupos, feito o projeto, né, algumas salas já têm pré-projeto e aí é só fazer uma adequação, a gente começa de fato com o trabalho. Então, esses grupos formados, eles normalmente vão para o diário de escrita. O que é o diário de escrita? É um fórum em que o professor da sala ele vai abrir um tópico para cada grupo. Né? Então, aqui vai ter a explicação geral e aqui cada tópico criado pelo professor é um grupo. Então, tem cursos que dão nomes para os grupos. Tem outros cursos que simplesmente colocam um número. Por exemplo, se no curso tem linha 1 e linha 2, eu tenho 10 grupos em cada linha, vai ser linha 1, grupo 1, linha 1, grupo 2, e aí por diante. Então, no caso aqui, vai ser um tópico criado pelo professor da sala com um grupo. Vale lembrar que esse diário de escrita, só quem vai abrir tópicos é o professor da sala. Então, o aluno ele não pode abrir um novo tópico, porque senão a gente não tem esse diálogo como é necessário. Então, na verdade, a partir do momento que a professora abriu o grupo 1, linha 2, o que vai acontecer? O aluno que é daquele grupo, ele vai entrar e ele vai começar a se comunicar ali dentro, né? Então, na verdade, o que é o diário de escrita? Realmente é o relato, são as etapas do trabalho sendo feitos pelo grupo dentro desse espaço virtual do fórum. A gente sabe que existem diversas outras ferramentas de comunicação, né? Hoje nós temos redes sociais, em que os alunos normalmente acabam se comunicando por outros meios também. Então, WhatsApp, Facebook, e a partir dali eles conseguem construir o trabalho. Mas vale lembrar que a participação no diário de escrita é fundamental, porque é ali que a gente acompanha de fato o trabalho dos alunos. Então, vocês até podem se comunicar externamente, mas tem que postar as coisas também no diário de escrita para a gente perceber o andamento. Até para poder orientar e ajudar se tiver alguma dúvida, ou se a gente perceber que o grupo não está conseguindo fazer. Então, é fundamental a participação de todos no diário de escrita. Aproveito também para dizer que é fundamental também a participação desde o começo do semestre. Muitas vezes acaba acontecendo alguma coisa, o aluno aparece depois de um mês. Isso dificulta muito o trabalho, porque o grupo já está formado, o grupo já está trabalhando, e aí esse aluno é inserido, ele não sabe de fato o que está acontecendo, ele vai ter que entrar ainda no diário. Então, é fundamental de importância, desde o início do semestre, a gente está trabalhando dentro do diário de escrita. Então, o diário é esse processo todo de trabalho, que não é, em alguns cursos é avaliativo, outros não consta como avaliativo, mas a participação sempre é fundamental. E aí nós temos as entregas, né? Normalmente são 3 entregas. Por que eu estou falando normalmente? Às vezes alguns cursos fazem número de entregas diferentes, mais uma vez a especificidade. Mas de toda forma a gente vai ter essas entregas são avaliativas e no final a nota ela é composta pela soma de todas as entregas, sendo que cada entrega tem um valor também diferente em cada curso. Pode ser a primeira entrega 2, a segunda entrega 2 e a próxima entrega 6, então depende muito do curso. Normalmente essas entregas fazem parte já do corpo do trabalho, seja a primeira parte, a segunda parte, e sempre com revisões. Então, a primeira entrega é aquele primeiro momento que a gente vai ter uma orientação mais apurada do trabalho. A partir desse momento em que o professor retornou ao trabalho, aí nós vamos fazendo as alterações conforme a solicitação do professor e vai fazendo a segunda entrega, a terceira entrega, daí por diante. Então, mais uma vez, se a gente for ver aqui na sala, artigos, né, para ajudar os alunos a pensar sobre os seus trabalhos, as devolutivas, muitas vezes feitas ou em fóruns separados ou no próprio diário de escrita, dependendo do curso, fóruns, e sempre vai ter também disponível na sala uma máscara do que se pede, né? Então, essa máscara seria um modelo para vocês seguirem de como é que eu quero o trabalho no final, né? O tipo de capa, se vai ter, como é que é a capa, a formatação. Então, sempre vai ter uma máscara para orientar o aluno a poder fazer as entregas. Então, aqui a gente vai tendo todas as entregas. Como é que eu faço a entrega, né? Eu vou ter que fazer o trabalho no Word. Esse trabalho no Word vai estar salvo no meu computador. E como se fosse uma atividade de arquivo mesmo, vou entrar lá no link e vou lá adicionar a tarefa para poder enviar
o trabalho para o professor. Daí o professor vai avaliar e vai dar o retorno no fórum, seja um fórum só de devolutiva ou seja o próprio diário de escrita. E aqui a entrega final. Né? Normalmente a gente tem um prazo para entrega final comum a todos os cursos, porque depois nós temos que ter um tempo para dar um retorno para esses alunos, para que seja feita a lista até de aprovados, porque o TCC também é um pré-requisito para a conclusão do curso. E aí, para finalizar, eu abro aqui novamente aquele regulamento, né, do TCC, para voltar no final, que é a avaliação. Né? Então, de uma forma geral, como é feita a avaliação do TCC? No final do regulamento existe uma tabela para vocês terem ciência de quais os critérios de avaliação. Né? O que o professor vai estar avaliando. Isso em todas as etapas, de forma dividida, conforme o professor fizer na sala. O primeiro item de avaliação é a introdução. A introdução ela deve conter os elementos do projeto, porque a introdução não é necessariamente só do tema, mas sim do trabalho de vocês de pesquisa. Então, a introdução tem que falar um pouco do tema, a questão problema do trabalho de vocês, os objetivos, a contribuição, a metodologia, o percurso que o grupo fez com relação à organização do texto. No finalzinho, dá uma menção do que ele vai falar na frente no texto. Fundamentação teórica. O conhecimento dos autores consultados, suas proximidades e diferenças. Então, é aqui que vocês vão demonstrar que realmente leram as obras, que compreenderam e que conseguem dialogar com esses autores. É extremamente necessário ter uma fundamentação teórica sólida dentro do trabalho. Organização dos itens. O conteúdo equilibrado entre os itens. Então, existem vários itens. Se fosse uma monografia, por exemplo, poderiam ser capítulos, ou num artigo científico, alguns itens. E dentro de cada item, nós temos que ver se está bem organizado, se existe uma coerência, se a estrutura está lógica, por exemplo. Conclusão. A conclusão como resposta à pergunta inicial e sinalização de continuidade da pesquisa. Então, a conclusão tem que apontar para uma possível resposta, mesmo que enquanto hipótese, da questão problema inicial da pesquisa. E aí também, normalmente, como o nosso trabalho é um trabalho curto de TCC, ela nunca vai se encerrar em si. Né? A pesquisa ela não vai encerrar ali, então sempre tem que apontar para uma nova possibilidade de pesquisa, que a gente não vai ter uma conclusão final. Tanto que muitas vezes nós colocamos considerações finais ao invés de conclusão, porque não se conclui numa pesquisa. Depois a linguagem, né? O domínio da linguagem formal escrita é fundamental, independente da área. Normas da BNT, que já foi falado um pouquinho. Então, volto a falar aqui da questão do plágio. Em que sentido? Quando nós falamos de citações, referências bibliográficas e formatação, a partir do momento que eu transfiro qualquer pensamento de um autor, ou seja, que não seja o meu, independente de ser direta ou indiretamente, literal ou não, eu preciso fazer uma referência de que aquele pensamento não é meu. Caso contrário, vai ser considerado plágio. E em vários momentos nas salas de aula, a gente permanece dizendo que o plágio ele pode invalidar o seu trabalho. Você pode ser reprovado no trabalho por conta do plágio. Então, em qualquer momento que eu fizer uma citação, que aquele pensamento não é meu, ou foi uma transcrição direta ou indireta, eu tenho que estar na formatação correta de citação. E aí, se tiver dúvida, pega lá o material de metodologia, ou então no próprio regulamento, fala um pouquinho disso. E no final, a referência bibliográfica completa daquilo que eu citei. O último item aqui que consta é a apresentação. A apresentação ela não é obrigatória em todos os cursos, somente alguns cursos que solicitam a apresentação nas diretrizes. Né? Quando ela for obrigatória, de repente, se o seu curso for obrigatório, como vai acontecer? Esse contato ele vai ser feito com o polo. O polo ele vai ter uma listagem dos alunos aprovados e ele vai agendar essa apresentação. E aí, na apresentação, ela não tem avaliação aqui na Unimes, né? Você não vai receber nota pela avaliação, pela apresentação. No entanto, o polo vai ter que mandar essa ata com os nomes, comprovando que você apresentou o trabalho. E o que vai ser avaliado? O domínio do conteúdo, clareza e adequação didática. Então, aqui são os critérios de avaliação final. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor acerca do TCC, como é que funciona a sala. Retomando mais uma vez que cada curso tem sua especificidade, então devem entrar em contato com o professor, ler os documentos da sala. E acredito que por hoje é só. Desejo um bom estudo a todos. Reforçando, né, nem tem mais o que explicar, a Juliana explicou muito bem tudo sobre a sala de TCC, mas aquela informação que eu insisto em dizer, não fique com dúvida, não deixe dúvida acumulada,
Sempre entre em contato conosco, com o coordenador ou com o professor, que de pronto nós vamos responder e vamos tirar suas dúvidas, tá bom? Um bom estudo, boa sorte para você e até a próxima.